No último dia 10 de novembro, foi ao ar o último capítulo da mais recente reprise da novela A Viagem. Ali, no programa Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo. A novela foi reprisada pela terceira vez, levando a ser uma recordista, dentre poucas outras, como a novela mais repetida da Globo e também no canal Vida. É uma novela que marcou gerações, levando ao grande público, talvez pela primeira vez, os fundamentos básicos e, o mais importante, como o Espiritismo se aplica na prática. Vamos falar um pouquinho então sobre essa novela tão importante, não apenas na teledramaturgia brasileira, mas também para os espíritas? Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo aqui em mais este vídeo no nosso canal do CEF. Salientamos que todas as informações acerca da nossa casa, bem como dias e horários, estão expostos bem aqui na descrição deste vídeo. Também temos o número do nosso WhatsApp, cujos voluntários seguem atendendo para esclarecer quaisquer dúvidas. Peço de antemão para que verifique se já é inscrito em nosso canal, se ao assistir você está ali clicando no joinha, na curtida, pois isso contribui demais para o nosso trabalho, além de ser totalmente gratuito, fácil e rápido. Para quem já tem lá mais dos seus 30 anos, deve com certeza ter visto um aqui ou outro acolá capítulo da novela A Viagem, ou ter conhecimento que lá no meados de 1994 foi lançada uma novela na faixa das 7 horas da noite com o conteúdo espírita jamais visto. Na verdade, vem aqui a primeira curiosidade. A novela de 94, na verdade, é uma reprise. Sim, houve na década de 70, mais precisamente ali ao final de 1975 e também entrando no ano de 1976, a primeira versão da novela A Viagem, baseada na história da autora Ivani Ribeiro, que de antemão nunca se considerou, ou ao menos se declarou espírita, mas que tinha interesse nesses temas mais espiritualistas, como vida após a morte, comunicação dos mortos com os vivos e assim por diante. Para construir a sua história, inclusive, Ivani teve nada mais nada menos do que a consulta de Herculano Pires. Sim, o famoso jornalista, autor de diversas traduções dos livros base, principalmente do francês para o português. E a trama já é bem conhecida, mas caso você esteja aí ou estivesse desencarnado nas últimas décadas ou se bobear em transe em outro planeta, vamos recapitular. A história central se baseia na vida do Alexandre. O Alexandre é uma pessoa, um jovem em desequilíbrio. É aquele que ainda flerta com muitas coisas materiais acima das espirituais. No primeiro capítulo, inclusive, nós acompanhamos Alexandre praticando um roubo que não sai lá como o esperado e ele acaba assassinando uma pessoa. Essa pessoa é amigo íntima de Otávio, um famoso criminalista. No meio disso tudo está Diná, que é irmã de Alexandre, que na última versão foi, muito bem interpretada pela Cristiane Torlone. Você sabia, inclusive, que a Cristiane Torlone tem uma história de vida curiosa? Ela teve, com o ex-diretor da Globo, Denis Carvalho, dois filhos, gêmeos inclusive. E em um acidente de carro, se não me engano, em 1991,
ela, infelizmente, perdeu um desses filhos, lá pelos seus 11, 12 anos de idade. E isso, claro, a traumatizou completamente. Ela se mudou para a Europa, Portugal, e lá buscou ter um exílio, ter um retiro para se recompor. E foi sob o convite do diretor Wolf Maia que lhe prometeu ser a protagonista de uma novela de comédia que Cristiane aceitou voltar ao Brasil para filmar a viagem. Ela confessa, anos depois, que aquilo mudou completamente a sua visão, inclusive sobre o acidente que vitimou seu filho. Voltando à novela, nós temos aí também o irmão de Diná e Alexandre, o Raul, e nós temos o Theo, que é apresentado no início da novela como o marido da Diná. Entre diversas outras subtramas necessárias para que a novela caminhe e gere conteúdo, nós temos o desenvolvimento aí do próprio Alexandre, mostrando que ele foi buscar ajuda após o crime mal sucedido para com o seu irmão, mas que ele foi entregue à polícia. Não teve ali o seu desejo de fuga ou acobertamento do crime atendido e se sentiu traído pelo Theo e pelo Raul. Na versão mais recente, Alexandre tem uma overdose na cadeia, onde ele acaba morrendo. E é a partir daí que o espiritismo aflora com tudo. Porque nós vemos não só Alexandre presenciando seu velório e enterro, mas presenciamos juntos todas as influências que ele passa a exercer sobre a sua família. Em especial sobre o Theo e o Raul, que foram aqueles que ele prometeu vingança por ter sido entregue à polícia. No decorrer da novela, vou aqui de antemão já falar de spoilers, ou seja, vou contar já o andamento da novela. Diná e Otávio acabam se aproximando, se apaixonando e assim seguem juntos. As imagens, as cenas do Alexandre voltando, estando ali presente no meio da família, sabe que o ator Guilherme Fontes colocou ali por meio de seu semblante, o seu olhar penetrante, toda a expressão de um espírito em desequilíbrio. Na época, confesso, ele dava até medo, ele dava até receio. Quando entrava aquela trilha sonora agitada e ele ali fazendo pouco caso daqueles ao seu redor, daqueles que ele considerava algozes, nós olhávamos para o lado com medo justamente da influência dos espíritos. O mais curioso, sem dúvida, é reparar na influência que ele buscou empreender ali no Theo e no Raul. Mas ao invés de assediar diretamente o Raul, ele busca assediar a pessoa mais invigilante da casa dele, que é a Guiomar, a sua sogra. As cenas em que a atriz Luíse Cardoso, da edição mais recente da novela, tem ali o seu semblante alterado, a influência, começa a falar coisas sem sentido, buscando atormentar o Raul e a sua filha Andresa, são realmente marcantes. Nos dá a clara impressão, aliás, não só a impressão, mas a clara situação que ocorre conosco todos os dias, onde nós temos aí o desenvolvimento de novos conflitos simplesmente do nada. Estava tudo bem, aí de repente começa a ficar tudo mal, um ambiente pesado. E aqui está um exemplo muito prático e claro de como isso pode acontecer. Alexandre então vai manifestando-se também em torno do Theo, fazendo com que ele se sinta estranho, aflito, sem saber o motivo, alertando e acendendo dentro dele sentimentos que ali já estão, mas que no momento em que Alexandre se aproxima, causam desequilíbrio. Dentre as outras cenas, passagens marcantes que valem serem relembradas até para o nosso estudo e reflexão na doutrina, há uma sequência em que Alexandre influencia sua sobrinha,
Bia, que tem sérios conflitos com a mãe, Estela, a outra irmã dele. E ele influencia Bia a fugir de casa. Porém, nesse trajeto em que ela pega um ônibus, em que ela se distancia da mãe, Alexandre está ali perto, se atentando e buscando cercá-la de cuidados, orientando a tomar cuidado na rua, a não conversar com estranhos e assim por diante. Percebam que até um espírito em desequilíbrio total, voltado para a sua vingança, ainda busca proteger os seus. Já em outra passagem, Alexandre é tocado pelo amor de sua mãe, que lembra com carinho do filho. E é um dos primeiros momentos ali na novela em que a gente percebe que dentro do Alexandre há o amor, há a vontade de se juntar à sua mãe, à sua família, que é o que acontece com todos os espíritos, principalmente aqueles em desequilíbrio ainda no mal, em desequilíbrio no ódio. Bom, mais tarde, Alexandre influencia o desencarne de Otávio, Diná também acaba desencarnando, eles se encontram e dão sequência ali à sua vida afetiva, vamos assim dizer, em um local que é pouco conhecido dos espíritas, nosso lar. Assim, a novela ilustra tanto o sofrimento de Alexandre no umbral, nas zonas trevosas, quanto a diferença de ambiente que se encontra em nosso lar. Há também as reuniões mediúnicas, dirigidas por Alberto, um médium que vibra em diversos momentos da novela por Alexandre, que tem ali evidência para enxergar tanto Diná e Otávio já desencarnados. E, no final, acaba sendo uma quebra de expectativa, por que não? Porque nós estamos acostumados, em todas as novelas, ver o vilão se dando mal, ou sendo preso, ou morrendo, pagando pelos seus crimes, pagando por aquilo que fez no decorrer da novela. Mas aqui em A Viagem é diferente, porque Alexandre acaba sofrendo tanto ao fim, pelo mal que ele causou, pelas vibrações que lhe são envolvidas, que ele recorre ao arrependimento sincero e é salvo pelos socorristas e levado a nosso lar. A cena em que ele reencontra a mãe dele, a irmã, enfim, os familiares já desencarnados na colônia, onde ele já está ali arrependido e redimido, é de pura emoção. E ao invés de justamente sofrer um desfecho que todo vilão sofre, nós vemos que Alexandre é salvo, que Alexandre volta ao caminho do bem. Então, não se tem ali ao final da novela a vingança contra o vilão. Não se tem ali a punição pelos seus atos, mas sim o reinício de uma caminhada. Alexandre se despede para uma nova reencarnação e assim terá a oportunidade de buscar a redenção frente aos seus atos. E isso, de maneira alguma, é um castigo. Muito pelo contrário, é a forma com que Alexandre seguirá evoluindo. A novela, sem dúvida, marcou época. No entanto, que ela é tão reprisada porque todos se simpatizam com a trama, espíritas ou não espíritas. E nós reparamos que essa simpatia que o público teve com a trama, óbvio, por ser uma história bem contada, mas é também motivada porque no fundo da consciência de cada um, nós sabemos que a vida se desenvolve dessa maneira. Nós sabemos, dentro dos nossos instintos ainda, de que a vida continua, de que a influência daqueles que se foram é constante perante a nós que ainda habitamos um corpo físico, de que muito do que nos acontece, dos nossos pensamentos, das situações que atravessamos, são, em parte, provocadas pelos desencarnados.
O grande trunfo, na minha opinião, da viagem é em ilustrar isso, mostrar para nós como funciona na prática. O olhar penetrante do Alexandre, enquanto ainda estava vagando sem destino no umbral, nos mostra de que quando nós levamos no além-túmulo ódio, vingança e rancor, aquele sentimento nos domina por completo. Somos capazes de atrocidades inimagináveis em prol deste objetivo, mas que no fim da jornada, como mostrado nos últimos capítulos, tudo se volta para o caminho do bem. E o que fica de lição, principalmente para nós aqui encarnados, é a importância da vigilância, para que não sejamos marionetes daqueles que infelizmente ainda conservam antipatia para conosco, de outras vidas ou da vida atual. Você acompanhou a novela A Viagem? Também teve medo do Alexandre? Escreve aí um comentário para a gente, porque eu quero saber. E neste momento, convido a você com muito carinho a seguirmos juntos nas nossas vibrações. Nesse momento, vamos então preservar a nossa paz interior, a nossa tranquilidade e nos unir pelo pensamento em prol da paz em todo o planeta Terra, vibrando em especial para que os conflitos ainda armados cessem e que o diálogo prepondere ante a violência. Vibramos pelo Brasil, pelos nossos irmãos ainda nas ruas, em meio à miséria física, mental e sentimental. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma, por todos aqueles irmãos que ainda estão vacilantes no erro, em sofrimentos atrozes no umbral ou no meio físico. Vibramos por todos os lares da terra, mentalizando especialmente a nossa casa sendo envolvida com muita luz, com muita paz. Vibramos pelo CEF, por todos os centros espíritas, por todas as religiões que buscam a religação com o Pai Maior. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, que possamos conservar a boa vontade em nos transformar, em aprender com os nossos erros, com as situações que Deus nos coloca para seguirmos cada vez melhores. Rogamos que nesse instante Jesus possa nos aplicar um passe aonde quer que estejamos, nos cobrindo com a sua luz soberana, iluminando os nossos bons pensamentos e despertando em nosso coração a luz do Evangelho. Rogamos ainda que Jesus toque com muito amor os recipientes com água que preparamos, iluminando e fluidificando estes líquidos, para que ao ingerir possamos ter plena confiança em sentir o amparo do Mestre. E nesse instante agradecemos de todo o nosso coração por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos e, com o pensamento em Jesus, rogamos, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco em mais este vídeo. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!